Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Cozinha do Bancário. Meu nome é Gustavo, mais um bancário metido a cozinheiro, e hoje eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Carne. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer vocês o suporte que vocês deram no meu primeiro vídeo, né? Se você ainda não viu, é o vídeo de episódio número 1, molho Chernobyl. Hoje eu vou dar uma diferenciada e fazer uma receita francesa, que é o filé à poivre. Filé à poivre, ele é um filé feito com grãos de casca de pimenta do reino, devidamente cozidos e partidos, de forma a formar uma crosta numa carne geralmente cortada em medalhão ou filé. Nesse caso eu vou usar um medalhão e, bom, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre essa receita, bem como os acompanhamentos que eu fiz para servir o prato, tome nota. Bom, senhores, aqui nós temos os ingredientes que vamos precisar para fazer essa receita. No caso do filé à poivre, eu vou precisar de, como vocês estão vendo, 1 kg a 1,2 kg de filé mignon. Lembrando que você vai cortar ele em medalhões. Vamos precisar de 20 gramas, 30 gramas de pimenta do reino, isso varia um pouco, né? Um pilão com um recipiente para que a gente possa partir a pimenta. Lembrando, não moer ela, nem fazer ela em pó, tá? A gente vai precisar também de um copo de vinho tinto. A gente vai precisar de meio copo de whisky. A gente tem aqui uma caixinha de creme de leite, isso dá 200 gramas. 10 gramas aproximadamente de salsinha fresca. A gente tem a cebolinha francesa, que é aquela mais fininha. A gente vai precisar também de 10 gramas dela. E aqui eu tenho alho e cebola picados juntos, tá? Uma cebola pequena, inteira, picada, não muito fino. E alho bem triturado, tá? Bem picadinho também. Como eles vão junto na panela no mesmo tempo, eu resolvi deixar eles dois juntos, ok? A guarnição que eu escolhi para acompanhar esse prato é basicamente batata canoa, como vocês podem ver aqui, né? Ela tem um corte específico em forma de canoa. Pode ser aquela batata congelada mesmo, e eu vou fazer ela na air fryer, tá? Na fritadeira a ar que muita gente tem aí, e isso facilita bastante. Eu costumo fazer de um jeito que ela fica bem parecida se ela fosse frita no óleo mesmo, né? Durante a preparação da batata eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem cebolinha comum e 2 colheres de sopa de páprica picante, que é o que vai dar o gostinho especial nessa batata. Senhores, eu fiz essa salada para acompanhar o nosso filé ao poivre, que ela é basicamente uma salada de alface, como vocês podem ver aqui no fundo, com cenoura ralada, damasco e uma pitada, coisa mínima de orégano por cima, tá? Não muita coisa. Como o damasco ele é mais adocicado, ele tende a ornar um pouco e contrastar com o apimentado da carne dessa receita. Então eu acho uma proposta muito bacana. Bem, feito isso, mãos à obra, né? Bom, primeiramente a gente vai começar pela carne, tá? Vocês podem estar me perguntando qual é exatamente o melhor ponto para a gente fazer essa receita. Na minha opinião, ou entrecôte ou medalhão, tá? Eu prefiro medalhão. Aí você deve estar me perguntando, tudo bem, mas qual é a medida que eu sei para cortar um medalhão? Bom, tem um truquezinho que eu costumo ensinar para o pessoal que me pergunta, que é o seguinte: a carne ela é sempre cortada na grossura de dedos, tá? Já considerando o tempo que ela vai diminuir no fogo. Então, para um dedo a gente tem um bife, ou filé, para 2 a gente tem o escalope, para 3 a gente tem o entrecôte, e para 4 dedos a gente tem o medalhão. Então, a gente sempre calcula 4 dedos aqui na hora que a gente for cortar. Então, ó, 4 dedos, tá? Temos o nosso medalhão, tá vendo? Novamente, ó, tá vendo? Ó, 4 dedos e o medalhão. Ah, eu acho que essa carne está muito grossa. Então, animal, ela vai diminuir no fogo, então leve em consideração isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma.
Nós temos mais um medalhão aqui. E vamos lá, mais um medalhão aqui. Eu fiz um pequeno medalhão aqui também. Antes de tudo, mais um medalhão aqui, tá? Essa parte é o cordão do filé mignon, tá? Você pode fazer ela também, eu acho uma parte muito gostosa. Mas um segredo que eu dou pra você é o seguinte: pode fazer esse pedaço aqui junto com os outros, normal, tá? Só se atenta muito para ele não queimar muito. E as pontas que você não for utilizar, você reserva elas para você fazer teste de calor. Quando você tiver com a carne no fogo, você sabe mais ou menos a temperatura que você vai precisar deixar aquela carne com base nesses pedaços. Então você não corre o risco de cagar na sua receita inteira. Beleza? Bom, finalmente chegamos aqui à parte da pimenta, ok? A pimenta, a gente vai usar ela aproximadamente de 20 a 30 gramas, a depender muito do tamanho da sua carne, de quantas porções você vai fazer. Aquela quantidade da receita que eu dei, ela serve até 6 pessoas, tá? 4 pessoas se forem 4 mortos de fome aí dentro da sua casa, mas geralmente são 6 pessoas em ocasiões normais, tá? Aqui a gente tem 40 gramas, tá? Eu vou jogar um pouco ela aqui. Eu vou jogar ela inteira, porque se eu não usar ela toda, eu vou pelo menos deixar no moedor de pimenta e depois eu aproveito, tá? Ela vai ficar assim, inteira, e você vem com um pilão e vai partindo ela. O ideal é que você não deixe ela muito fina, você apenas parta o grão, tá? Que é isso que vai deixar aquela crosta na carne, que é o diferencial dessa receita, né? Uma carne um pouco mais apimentada. E da mesma forma, uma carne, eu acho, muito mais gostosa, né? Porque afinal de contas, pimenta é vida. Bom, terminado o serviço, esse é o ponto da pimenta que você precisa ter, tá vendo? Se você pegar um grão e partir ele em 2, em 3, em 4, ela está na grossura certa, de modo que ela exponha o interior dela, que é esse branquinho aqui, tá vendo? Acho que vocês devem estar conseguindo ver pela câmera. Essa é a grossura ideal da pimenta. Se você usar a pimenta em pó, ela vai espalhar demais pela carne. Eu não acho que vai ficar uma proposta interessante e fidedigna à receita original, porque a graça desse tipo de bife é justamente você poder sentir, na hora que você vai morder, os grãos de pimenta cozidos por cima da carne. Bom, agora a gente vai fazer o tempero da carne. O que eu recomendo nesse caso, tá? Primeiramente eu uso sal rosa, tá? Ele tem um poder de salga quase idêntico ao sal refinado, mas eu ainda acredito que ele seja um pouco mais saudável. Se você estiver vendo esse vídeo e acha que eu estou falando groselha, por favor me corrija, mas no privado, ok? Bom, a gente vai salgar a carne dos dois lados, tá? Salga bem. Salga até um pouquinho mais do que você salgaria ela de um modo normal, justamente por conta da grossura da carne, tá? Ó. A gente vai salgando ela aqui. Não esqueça de salgar do lado dela também, tá? Lá. Salga bem aqui dos lados também, tá? Basicamente polvilhar com sal. Costuma ser a quantidade de sal certa para quando você for preparar a carne. Eu costumo utilizar meia colher de café de sal para cada
150 gramas de carne, né? Dá mais ou menos meia colher de café para um bife. Não fica salgado e eu até prefiro assim, porque depois é mais fácil você colocar sal do que você tirar. Tirar sal da comida já pronta, Deus do céu, nem queiram saber. Enfim, carne salgada. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês lembram da pimenta, certo? Pimentinha que tá aqui e tal. O que a gente vai fazer? Deixa eu até afastar um pouquinho aqui. Ó, a gente vai pegar o nosso medalhão. A gente vai passar o medalhão de um lado da pimenta, tá? Bate para tirar o excesso. Ele vai ficar assim. Passa do outro lado da pimenta, ok? Aí, ó, ele vai ficar exatamente assim, com a pimenta dos dois lados, certo? Resumidamente, gente, ela vai ficar a carne desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que bonitinho. Parece um sushizão enorme, né? Enfim, ela fica com a pimenta grudada, ela já fica salgada. E agora a gente vai levar ela para a frigideira. Senhores, fogo alto, 20 gramas de manteiga pra gente fazer essa receita. Sim, eu esqueci de falar que essa receita vai manteiga ao invés de óleo. Tá? Aproximadamente 20 gramas de manteiga em fogo alto, tá? E tem um pequeno detalhe também, tá? Uma dica aí valiosíssima que eu dou. Para evitar que a manteiga queime muito rápido, você coloca um pouquinho de óleo só, tá? Bem pouca coisa, como se fosse mais ou menos uma colher de sopa de óleo, tá? Mas aqui a manteiga inteira. O óleo ele vai deixar com que a manteiga fique mais resistente ao fogo durante esse tempo todo que você vai estar com a carne lá, tá? Então deve dar certo. Tudo certinho. Outra coisa, essa panela aqui, apesar de parecer, ela não é antiaderente, tá? Você vai precisar de uma panela que não seja aderente, porque você já vai entender também, tá? Feito isso, vamos colocar as carnes então, tá? Aqui, vamos lá. Vem a primeira carne. Que beleza. Vem a segunda. Vem aqui a terceira. Vem aqui uma quarta carne. Tá? Mais uma aqui, uma quinta carne. Um sexto pedaço, ainda cabe um sétimo aqui, ó. Cara, vai caber toda a carne que eu fiz. Excelente, tá? A gente tem aqueles pedacinhos de controle, tá? Eu vou deixar eles mais ou menos aqui no meio, para eu ter mais ou menos ideia do ponto que a carne vai ficar. Via de regra, 3 minutos de cada lado, não ficar virando por causa da pimenta. A ideia da panela ser aderente e não antiaderente, ela tem um propósito, gente. Essa casca de pimenta e manteiga, ela tem que grudar no fundo, tá? Vai ser a segunda parte do molho que a gente vai fazer aqui. Então, isso aí. Vamos fazendo a carne aqui e esperar que ela pegue no ponto. Bom, enquanto a gente dá um jeito nas carnes, como vocês estão vendo lá no fundo, eu já vou adiantando uma parte da batata. Basicamente, a batata na fritadeira, ela pode estar congelada ou fresca, só se atente ao tempo que você vai colocar na fritadeira, bem como a potência dela, tá? Fritadeira para fritadeira pode variar. A gente tem aqui a páprica, que eu te falei, 2 colheres de sopa, e a gente vai colocar essa páprica aqui por cima, na fritadeira, animal, na fritadeira. A gente vai colocar ela aqui, vai dar uma balançadinha, né, pra dar uma misturadinha nela, né? A gente mistura um pouquinho ela aqui, espalhar bem pela batata, não ficar presa numa só. E a gente coloca um pouquinho de óleo por cima. Mesma coisa, coisa de 1 colher de sopa só. Pra quê? Essas fritadeiras, elas funcionam sem óleo. Mas um pouquinho de óleo vai deixar com que ela não fique ressecada. É uma garantia a mais que você tem, principalmente se você usa uma potência muito forte para você fazer a sua batata, ok? A cebolinha, ela vai pelo fim, tá bom? Bom, pessoal, o ponto que eu te falei, quando você vira a carne,
é exatamente esse. A pimenta, ela faz uma crosta dura sobre a carne. Se você fizer essa crosta dura sobre a carne, você está no caminho certo da receita. Continue assim. Bem, pessoal, 3 minutinhos de cada lado, crosta de pimenta dos dois lados e a frigideira fica assim. Ponto importante, não limpe a frigideira, ok? A carne ela vai para uma assadeira e você vai colocar ela no forno a 230 graus, como você pode ver aqui, ok? Meu forno está ligado, eu vou colocar essa carne lá e já explico para vocês o próximo passo. Enquanto a carne assa por mais 3 minutos a 230 graus, o que eu queria mostrar para vocês aqui, o porquê da panela não aderente, tá? Deixa eu até aproximar um pouquinho. A casca da pimenta dela, junto com a manteiga, ó, ela forma uma crosta, tá vendo? Ó, que é até um pouco difícil de você tirar. Aqui fica grudado, se você fosse passar essa porra aqui no Bombril, você ia ficar a noite inteira xingando o amiguinho aqui bancário que tá fazendo o vídeo, né? Bom, você pode me xingar por N motivos, mas eu vou te ensinar uma receita para você não precisar pensar em jogar essa panela fora e comprar uma outra, tá? Existe uma técnica chamada déglacé, para isso o uísque, ok? A gente vai jogar o uísque na panela, eu até desliguei um pouquinho o fogo, tá? E vamos ver a magia acontecer. Amiguinhos, a técnica do déglacé funciona da seguinte forma: você usa uma bebida forte para flambar o fundo da panela queimado, tá? Como que você vai fazer isso? Ó, você vai esquentar um pouquinho ela, né? Aí, ó, você flamba o fundo da panela até que toda essa bebida aqui saia, tá? Que ela neutralize o álcool. Feito isso, né? Lembrando, todas as nossas experiências são feitas por profissionais, tá? Não tente fazer isso em casa, a menos que você esteja com muita fome e queira comer isso. Bom, já está acabando o fogo aqui, vamos lá. Não precisam chamar o corpo de bombeiros porque isso daqui é normal, tá, gente? Ó. Absolutamente normal. O fogo vai apagar. Enquanto não tiver mais álcool, o fogo apaga. Eu acho que eu usei o uísque demais, mas nunca fui nada. Enfim. Pague desgraça, pague desgraça. Pronto, apagou. Enfim. Aproxima um pouquinho aqui mais, cameraman. Olha só que legal. Lembra daquela crosta que ficou encardida no fundo? Dá uma olhada agora, ó. Sai como manteiga. Olha que legal. Incrível, não? Bom, é isso aí. Fogo apagado. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente liga o gás de novo. Isso, tá? E vamos fazer o molho. Como que a gente faz o molho? Primeiro a gente adiciona o vinho, tá? Um copo americano de vinho. Resolve. Agora a gente coloca o creme de leite, né? Em toda a sua extensão de fundo, que essa desgraça adora pegar no fundo. Bem, agora a gente vai colocar a cebola e o alho. Ah, mas você não tinha que dourar a cebola e o alho antes? Não, a graça é essa. E vamos misturar bem. Ah, um pequeno detalhe. Se por algum acaso sobrar um pouco daquela pimenta que você usou para selar os bifes, eu recomendo que você coloque ela aqui. Ainda tem um pouquinho aqui no fundo, tá? Mas se você ver que tem pouco, você pode fazer dessa forma. Dá um toquezinho especial. E, bem, misture bem. Outra dica importantíssima que eu dou no preparo desse molho é o seguinte: a salsinha e a cebolinha, que são os ingredientes que faltam para o molho, adiciona no fim, logo depois que ele terminar de levantar a fervura e engrossar um pouco. Isso aqui ainda tem que engrossar um pouco, senão não fica legal, tá? Amiguinhos, enquanto vocês engrossam um pouco o molho, assim que você sentir que ele vai começar a pegar aquela consistência um pouco mais cremosa, você já pode colocar a carne, depois dos 3 minutos de forno a 230 graus,
de volta nesse molho, tá? Pode colocar ela toda de volta. Você não vai precisar virar ela, tá? Pode colocar aqui. Menos coloque a carne. Isso. Esses pedacinhos para testar aqui, coloquei. Coloca a carne. Coloca a carne, tá? O molho ele vai pegar uma fervura um pouco em volta, mas isso daí é completamente normal. Deixa ele pegar essa fervura, isso daí vai ajudar ele a apurar um pouco mais rápido. Após 2 minutos mais ou menos, o molho já deve ter ficado legal. Você pode ver que ele está começando a concentrar a cremosidade aqui no canto da panela. Você pode pegar esse molho aqui, que está no fundo da panela, e ir jogando por cima dos medalhões, para com que ele fique com uma aparência um pouco mais próxima do prato que a gente conhece em restaurantes, tá? Que não é ele ensopado completamente, mas sim ele apenas com um pouquinho daquele creme por cima. Lembrando que a grande estrela aqui da noite é a casca da pimenta, tá? Basicamente isso, vai jogando o molho por cima, ok? Feito isso, gente, tá pronto para servir. Bom, pessoal, feito isso, passo final, adicionar a salsinha e cebolinha, né? Bem pelo final mesmo, como eu falei para vocês, para dar aquele toque especial, e servir num prato. A gente pode, dentro das possibilidades, colocar um pouquinho mais do molho em cima, na hora do empratamento, tá? O molho ele fica bem firme e consistente. Pode até fazer um charminho aqui, ó, e derramar ele um pouquinho para um dos lados, como se fosse uma cascata, tá vendo, ó? Isso, tá? Perfeito. Agora a gente vai colocar um pouco das nossas batatas. A batata com páprica e cebolinha, que é um ótimo acompanhamento para este prato, tá? Aqui, um pouquinho mais, aqui, vamos organizar um pouquinho mais aqui, e por fim a gente vai colocar um pouquinho daquela nossa salada que a gente fez, obviamente, né? A gente coloca em um dos lados aqui, ó. Mesmo, vai tomando cuidado na hora de empratar. Aqui. E coloca um pouco da cenoura e do damasco. E pronto! Bom, galera, uma vez empratado, eis aqui o nosso resultado. Olha que belezinha que ficou. Ele totalmente empratado, com molho. E você deve estar me perguntando, visto que é uma receita francesa, qual vinho harmonizaria bem com ele? Bem, a minha recomendação hoje vai para um vinho francês, safra 2015, de La Cave de l'Augustin Florent, Côte du Rhône. Ele é um vinho tradicionalista, né, da região do Reno, na França. E eu acredito que até pela uva base que ele utiliza, que é a uva Shiraz, ela vai contrastar bem com o apimentado do prato. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí da receita e até a próxima. Quem sabe?